Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Como passaram desde o último vídeo, desde ontem? Bem, olha, meia-noite e 23, faz pouco tempo que acabou o jogo entre Steelers e Texans e o Steelers tomou uma saraivada do Texans, mas não foi aquele jogo aberto desde o primeiro momento, não. E já já vamos falar sobre isso, sobre essa classificação dos Texans, que foi heróica, mas estava travada até ali o terceiro quarto, e no último quarto a coisa desandou, mas já vamos falar um pouco a respeito disso, porque antes eu quero que você deixe aquele like maneiro. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, falta um para completar 400, faltam 601 para completar 1000, ou seja, falta só um pouquinho aí, ajuda a gente a crescer aí, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações, porque aí você também vai receber todas as semanas aí os avisos dos vídeos que vão sendo publicados aqui no canal. Comente, compartilhe, porque isso também ajuda no crescimento do nosso canal. E aí nós vamos fazer o futebol americano crescer cada vez mais pelo Brasil. Já fizeram tudo isso? Então estão prontos para falar de Texans 30, Pittsburgh Steelers 6? Então vamos embora pro vídeo, solta a vinheta. Muito bem, galerinha. Apesar do placar 36, o jogo esteve 7-6 até início ali do último quarto. Vamos colocar assim, até os 10 minutos finais do último quarto. Tá? Ou seja, estava um jogo travado, muito fumble, muito punch, principalmente por parte dos Steelers. Um jogo não tão bem executado por parte também do ataque dos Steelers. Começaram até muito bem, Jaylen Warren correndo ali legal, Kenneth Gainwell também dando umas corridas, mas depois a defesa do Texans travou tudo isso. Aaron Rodgers já começou assim bem mais ou menos, mas acertou alguns passes bem feitos para o Metcalf, mas depois de um tempo isso cessou. Depois de um tempo, a defesa dos Texans fez de gato e sapato o ataque dos Steelers. Não que a defesa dos Steelers não tenha dado um trabalho gigantesco para o C.J. Stroud também. Sim, C.J. Stroud sofreu um bocadinho ali nas mãos de alguns defensores, fez umas escolhas bem mal feitas ali, lançou uma interceptação bem questionável. Porém, todavia, entretanto, a situação dos Texans não foi tão lastimável em números, muito menos em pontuação, já que apesar de ter apenas 2 touchdowns de ataque, também tivemos 2 touchdowns defensivos e um Kyle Fairbairn que só não foi perfeito, que ele acertou um field goal e errou um extra point, foi justamente o último, mas ali também já faltava ali, já era quase o 2-minute warning. Para eles, tanto faz como tanto fez, se acertasse ou não, não ia fazer a menor diferença, como não fez. Lógico que acaba decaindo um pouco os números dos stats, né, do Kyle Fairbairn, mas para ele, acho que não vai alterar em nada nesse momento. Do outro lado, Chris Boswell acertou os 2 chutes que ele teve ali, chances de fazer, de efetuar, e não teve um único extra point, porque também não teve um único touchdown a favor dos Steelers. Foi um último jogo melancólico de Aaron Rodgers, sim, pode ter sido o último jogo do Aaron Rodgers, mas como toda pós-temporada de Aaron Rogério, quem é que garante que não vamos ter uma senhora novela muito emocionante novamente dele vai aposentar? Não vai. Vai voltar para os Steelers? Não vai. A gente não sabe nem mesmo se Mike Tomlin vai continuar como head coach dos Steelers depois desse fiasco contra o Texans de DeMeco Ryans. Vamos ter algumas notícias interessantes nessa semana. Só o futuro vai dizer isso pra gente. Temos que aguardar, ficar acompanhando aí, principalmente ali as postagens de Mike Garafolo e também do Ian Rapoport, que eles estão sempre ali meio que adiantados em algumas notícias, né? Ficar de olho para a gente saber se haverá alguma demissão nessas duas equipes. Matt LaFleur pelos Packers, o Tomlin
pelos Steelers. Por enquanto, Matt LaFleur permanece no cargo. Por enquanto, ele está em renovação de contrato e isso vai pesar nessa eliminação, vai pesar muito em questão de valores, talvez tempo de contrato, mas aí vamos ficar atentos às notícias para saber o que vai acontecer, tanto com Matt LaFleur quanto com Mike Tomlin. O Mike Tomlin eu acho que tem muito mais chance no atual momento de ser demitido, porque eu acho que esse relacionamento já está desgastado, eu acho que há alguns anos, e não é uma campanha positiva, mais uma eliminação em um wild card que vai fazer ele se manter no cargo. Pode ser que faça porque não é cultural dentro dos Steelers e mandando o técnico embora. Porém, todavia, entretanto, as coisas podem ser alteradas com o passar dos anos, como muitas equipes já viram se alterar. Vai que os Steelers estejam mudando um pouco sua forma de pensar. Quanto aos números, o que nós tivemos aí? O Aaron Rodgers teve 17 passes completados de 33, 34 passes, quase 50%, né? 33 passes, pouca coisa acima de 50%, 146 jardas, uma média de 4,4 jardas por tentativa, uma interceptação lançada. Depois, no finalzinho, ele já ficou fora do campo, entrou o Mason Rudolph, um passe completado de um tentado, 2 jardas aí lançadas, nada muito além do que se esperava para um final de jogo melancólico que foi esse dos Steelers, enquanto do outro lado o CJ Stroud teve aí 21 passes completados de 32, 250 jardas, um touchdown e uma interceptação, e uma média aí de 7,8 jardas por tentativa. Só que olha a diferença de jogo terrestre, e isso, por mais, vamos assim, precário que tenha sido o jogo do CJ Stroud, foi um fator para ajudá-lo dentro do jogo aéreo, porque nós tivemos 164 jardas corridas pelo time dos Texans contra 63 do time dos Steelers. 112 jardas com o Woody Marks, que ainda marcou um touchdown, uma média de 5,9 jardas por tentativa, excelente média. O Nick Chubb, 10 corridas, 48 jardas, 4,8 jardas de média. Uma corrida do Cade Stover de 4 jardas, e CJ Stroud tentou uma corrida aí, quando ele foi num dos sacks que ele sofreu, e 0 jardas aí. 164 jardas, isso ajuda bastante no jogo aéreo, ou o jogo aéreo ajudou bastante nesses números de jogo corrido. Christian Kirk, 144 jardas em 8 recepções, um touchdown anotado, média de 18 jardas por tentativa. Esse foi o principal recebedor do time. O próximo depois dele, que é o Jaden Higgins, 39 jardas em 3 recepções. Depois o Xavier Hutchinson, 21 jardas, assim como o Nico Collins, 21 jardas, mas o Nico Collins teve problemas aí foi com concussão, então tem que ver se ele vai voltar nessa semana ainda, né, para o próximo jogo. O Nico Collins, que tem um problema com permanência em campo, né? Enquanto do outro lado, quem mais recebeu a bola foi DK Metcalf, 2 recepções em 5 alvos. Marquez Valdes-Scantling, 3 recepções em 5 alvos. DK Metcalf com 42 jardas, o MVS com 26, assim como Kenneth Gainwell com 26 jardas. Mais 25 de Adam Thielen, 18 do Pat Freiermuth, ele que nem apareceu tanto nesses últimos jogos aí, e o Jonnu Smith com menos 1 jarda. O Jonnu Smith foi bem marcado dessa vez, não teve chance nenhuma. A defesa dos Texans é excepcional, a melhor defesa sem sombra de dúvida na temporada. Nessa última temporada é a defesa dos Texans. Isaac, mas tem os Broncos, tem também os Seahawks. Sim, eles são as 3 melhores, mas a melhor de todas é a do Texans, sem sombra de dúvidas. Pode colocar aqui nos comentários se você concorda ou não. Não vou me importar se você discordar de mim, mas eu ainda vou ficar com os Texans com a melhor defesa. Falta muito para o ataque ainda? Falta. Vai ser suficiente para passar pelos Patriots? Isso veremos na semana que vem. Já a Pittsburgh Steelers vai assistir o resto da temporada e o resto dos playoffs em casa, do sofá. Aaron Rodgers vai se trancar em algum quarto escuro,
vai tomar seus chazinhos para lá, vai ouvir a cópula dos golfinhos para outro lado, mas não vai jogar mais playoffs, pelo menos não nesse ano, já que o ano que vem a gente não sabe se ele volta ou não, ano que vem, na próxima temporada. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, assim como espero que você tenha gostado do jogo, apesar de ter sido meio truncado, foi um jogo interessante de assistir. Então deixa aqui seu like, mais uma vez eu te peço. Se chegou até aqui agora e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ajuda bastante a gente. Comente, compartilhe, porque ajuda muito no crescimento do canal. Espero que você tenha gostado de fato do vídeo. Vamos embora para Master Down, até a próxima. Valeu!